Alô, amigos e amigas, estamos iniciando uma atividade. Hoje é quarta-feira, 29 de outubro do ano de 2025. 29 de outubro, chegaram aqui meus convidados, o Valdir Bianchese, obrigado. Que relógio bonito, hein, meu? As ordens. Legal. Que horas são aí no teu relógio? No meu relógio são 18 horas e 2 minutos. Estamos atrasados 2 minutos, mas de qualquer maneira, acho que é o teu relógio que está adiantado. Eduardo Donete, obrigado pela tua presença aqui. Pois esses dois chegaram aqui, caminhando devagar, eu digo, esses caras sempre foram mais ágeis, né? Caminhavam mais rápido, mas aí eu me lembrei o seguinte, 29 de outubro é dia do nhoque. Eu acho que eles estão nhocados, né? Gosta de nhoque? Pai, eu adoro nhoque, cara. É hoje, né, cara? Se tu não comeu, aí tem que ir. Eu adoro nhoque. Nhoque. Aí o Eduardo nos convida para comer um nhoque. Não, talvez o Eduardo é um cara que mas daí tem que botar um lobo-guará embaixo do prato, tá com muita bufunfa, né? Tá bastante. Tá bastante, né? Tu conhece bem, né? Muito. Bom, estamos com a nossa atividade aqui, nesta quarta-feira, e hoje, 29 de outubro, claro que é um dia tradicionalmente conhecido como o dia do nhoque, né? Nhoque é realmente um prato maravilhoso. A minha avó fazia, lá em Uruguai, ela fazia um nhoque, cara, ela tinha uma panelinha interessante, uma panelinha de ferro, lembra? Naquele tempo, a panela de ferro era um xodó da cozinha, né? E fica muito mais gostosa a comida em panela de ferro. Mas hoje, além disso, Eduardo e Valdir, hoje é Dia Nacional do Livro. Na verdade, esta data ela foi escolhida em 1810, quando se criou a Biblioteca Nacional. Então, de lá para cá, se comemora dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro. O livro, né, o Valdir, começando por ti, o livro sempre foi... no Brasil é um tabu ainda, nós lemos muito pouco, né? O Brasil lê muito mais gibi ainda do que livros, né? Sim. Mas a história do livro é interessante, que hoje nós temos, assim, as bibliotecas... Era chamado rato de biblioteca. Quando eu não tinha dinheiro para comprar livro, e aí depois um programa de rádio que eu tinha, fazia permuta com a livraria Sulina. Claro. Os Bertazzo lá, Uhum. E eles me forneciam o livro. Então, todos os livros que eu tive na minha vida foram fornecidos. Eu, toda semana ia lá, Eduardo, e pegava a minha cota, 10, 12 livros por semana. Eu tinha uma biblioteca grande. Na livraria Sulino, ali da Borda de Medeiros, já hoje desapareceu a Sulino, mas foi um ícone, assim, do ponto de vista da literatura, da área de livros do Rio Grande do Sul. E o livro brasileiro hoje lê muito pouco, poderia ler muito mais. O argentino é que nos dá devaneio nisso também, não só no vinho, mas também na leitura de livros. E o livro é importante, né? Ele te dá uma cultura muito mais sedimentada, muito mais sustentada, né? Porque ali, cada linha do livro, cada página, é uma história que tu tens aí, que é contada, e ela permanece para ti ali, para te consultar e tal. É uma biblioteca ambulante. Então, na verdade, eu comecei a ler livros uma vez que o meu pai, eu tinha 12 anos. Essa história eu conto porque, na verdade, muitas dessas coisas que ele está contando aqui servem para vocês. Meu pai tinha 6 filhos homens, ninguém queria seguir a carreira militar. Aí ele me pegou e disse, Silvio, vamos lá no quartel, lá em Uruguaiana. Tu vai passar o dia comigo lá. E passei, mas eu sabia o que ele queria. Ele queria ver se eu saísse de lá entusiasmado, animado em seguir a carreira militar, que era o sonho dele, ter um filho como militar. Aí chegamos em casa à noite e tal, eu gostei e tal, mas eu tinha outras coisas. Não, pai, tudo bem, eu só vou te dar uma recomendação. Olha que o meu pai disse que era militar. Tá? Então a tua vida, daqui para frente, tu pode seguir a carreira, vai ser maravilhoso, vou te apoiar em tudo, mas principalmente é o seguinte, lê tudo que é livro que tu puder. E aí ele passou a me mandar livros, ele levava para casa livros militares, aí comecei a falar livros de guerra, livros sobre disciplina e tal, e realmente foi uma grande escola que ele me deu e um grande caminho que me abriu. O livro é importante, é fundamental, né, Valdir? Fundamental, com certeza, como tu dissesse, né? O número de livros lidos no Brasil é muito abaixo acredito, da média mundial, né? Tu colocasse a Argentina como uma referência e como um exemplo. E, infelizmente, né, se lê pouco. O acesso hoje está muito mais facilitado em razão da internet, né? Hoje tu não precisa nem ir na livraria para adquirir um livro, né? Tu digita ali e tu tens o livro à tua disposição, né? Mas, infelizmente, a gente não tem essa cultura. Acho que o gaúcho, ainda comparativamente com o restante do país, acho que tem tanto o acesso, né, como a prática da leitura como algo mais corriqueiro, né? Mas, como tu disseste, eu acho que está muito abaixo ainda. E o livro tu ter a oportunidade, a possibilidade de viver vários mundos e várias realidades, né? Então, eu sou um leitor, eu adoro ler, leio todos os dias, menos do que gostaria, né?
Mas o livro, para mim, é uma diversão, é uma satisfação, é um prazer. Tá? Eu já hoje li, claro que tu leu, cada vez eu estou lendo mais, mas teve livro assim que eu demorei 2 anos para ler, né? Aquele Guerra e Paz, do Tolstói. Lê e relê. Não, Guerra e Paz é dessa grossura e letras pequenininhas, daquela letra número tipo 4, né? O famoso tijolão. E então ali, cada letrinha daquela ali, uma página daquelas, digamos assim, nos gabaritos, ou no tamanho das letras de hoje, de um livro normal, uma página daquela dá 3, 4 de um livro. Então imagina um livro Guerra e Paz tem 900 folhas. Sim. 900 folhas, 900 páginas. Quer dizer, para te ler aquilo com uma letra pequenininha, eu demorei 1 ano e 8 meses para ler. Ô Silvio, tu sabe, deixa o Eduardo falar, que eu sinto muita falta do jornal. O jornal também. O jornal, para mim, somos era o prazer. A leitura, somos. Sabe, a primeira leitura da manhã, tomando um café, aquilo ali, para mim, tinha uma... Sabe, significava uma satisfação e um prazer, né? O jornal só me dava decepção. Como eu trabalhei em todos os jornais, trabalhei no Diário de Notícias aqui, da Rede Associada, depois trabalhei no Correio do Povo, trabalhei na 0 Hora, e a minha grande decepção é quando a minha matéria não aparecia no jornal. Claro. Eu ia lá, fazia uma pata de uma matéria, e aí tinha o Lauro Schirmer, que era diretor meu no Correio do Povo e tal, lá não me lembro outro que veio para cá, era daqui um grande famoso e tal, o Augusto Nunes, estava na 0 Hora também, mas eu já tinha saído da 0 Hora, o Augusto Nunes queria que eu fosse para lá, mas eu não retornei mais na 0 Hora, aí era outro problema. Mas então, a decepção nossa, Eduardo, é tu fazer a matéria, chegar lá, vai ser uma baita matéria, no outro dia tu pega o jornal e vai matéria. Aí o cara, não dava o espaço, era muito pequeno. Isso eu ia saber depois. Exatamente. E Eduardo, a tua experiência com livros? A minha experiência com livros é maravilhosa, porque eu ingressei na faculdade. Minha mãe é pedagoga, então sempre teve livros lá em casa. Assim. E eu ingressando na faculdade de Direito, numa época que não tinha internet, né? Ou a internet era muito incipiente, as nossas pesquisas eram nos livros, né? Então, muito do conhecimento jurídico veio do livro de papel, né? E eu tenho muito apreço. Para mim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ver a questão digital, assim. Por isso também sinto falta do jornal. Mas o livro é algo que é orgânico, aquilo falta nas nossas mãos, assim, o folhear. É tão romântico essa atitude de ler que me faz bem. Eu gosto muito. Em relação aos argentinos, eles realmente leem muito mais que nós, e tem uma biblioteca fantástica lá, uma livraria fantástica lá, que foi construída... Na Lavagem, se não me engano, na Lavagem com a... É por ali. É o Ateneu, né? É ali perto da Lavagem com, eu acho que é a rua principal deles, como é que é a... Cage Florida. Florida. E ali era um teatro. É. Era um teatro e fizeram uma livraria maravilhosa lá. E é um entra e sai fantástico, é muito legal. E eu estava assistindo esse Instagram bacana, né? Nos desbloqueia coisas e nos acrescenta coisas que a gente não viveu e se não fosse pela internet não saberíamos. Reportagens dos anos 80, início dos anos 80, aquela década, e praticamente todas as pessoas que passavam na rua, os transeuntes, o repórter perguntava: que livro você está lendo? E a imensa maioria das pessoas estava lendo alguma coisa. Não importa qual fosse o tema, mas estavam lendo alguma coisa. Por quê? Porque não tinha internet, não tinha celular, as pessoas possivelmente andavam mais com transporte público naquela época, e aí claro que o passatempo ali era a leitura, né? Ou estudavam ali no trajeto, né? Casa-trabalho, trabalho-casa, ou estudo, escola, faculdade. E eu acho que o transporte público também, Silvio, tem muito a ver com a questão da leitura. Ainda mais num país, só estou divagando aqui, mas imagina, nós temos medo de andar com o celular à mão, porque podem nos arrancar. Livro não vão arrancar. Aqui no Brasil, da mão, né? Então, se você está no transporte público de qualidade, prefere usar o transporte público porque é de qualidade, se fosse, né, de qualidade,
preferiria usar o transporte público, o seu passatempo seria a leitura inevitavelmente, né? Porque o celular ia estar à disposição ali, talvez com temor de levar o seu celular, você iria naturalmente ir para o caminho da leitura. Então a leitura tem muito a ver com o estilo de vida que a gente leva, né? Com o que a sede que a gente tem de conhecimento, o quão descansado ou não nós somos em relação às coisas do mundo, as coisas da vida, buscar entender o que se passa à nossa volta. Isso tudo o livro nos traz, é isso. E tem uma coisa interessante sobre livros, que antigamente, né, os livros eram aquelas grandes séries, por exemplo, Delta LaRousse, né? Enciclopédias. Enciclopédias, as grandes enciclopédias. Eu tive todas elas. Que é o Google da época, né? É, o Google da época. Eu tenho até ainda lá alguns exemplares, eu dei aquilo para as livrarias, os caras nem querem mais, porque aquilo ninguém usa. A minha né? coleção queimou no fogo. Tu pega no Google, tu vai ali. Agora, eu tinha em físico, então eu tinha lá 3/4, tudo de livros, e esses aí, eles desse tamanho, dessa grossura, coleção de 12, 24 livros, daquele, tá louco, era um peso enorme, né? Por exemplo, se eu lesse mais, eu não diria queimou no fogo, porque obviamente queimou no fogo, né? Mas houve um incêndio, então foi isso que eu quis dizer, né? E por causa do Nós incêndio... nós te entendemos, nós te conhecemos, né? Sabemos da coisa. De qualquer maneira, nós começamos o programa com isso, é importante, né? Porque a leitura é fundamental. Eu hoje, assim, por exemplo, das minhas relações, eu até fico com vergonha, assim, de às vezes conversar com pessoas que não leram um livro na vida. O cara lê aquele livro que a escola manda o cara ler, por obrigação ainda, né? Então, tu vê, nós temos que muito ainda andar, né, para poder ter uma certa cultura, digamos, mais enciclopédica, né? Ô Silvio, posso só... Eu estava pensando assim, os filmes baseados em livro são a visão, você enxerga na tela grande, a visão de alguém que leu aquele livro. Isso. É a imaginação, a interpretação daquela pessoa sobre aquela história. Isso. E quando você lê o livro, você dá a sua interpretação. Isso aguça a imaginação. É fantástico, né? Você não vai pelo caminho da visão de outra pessoa. Você cria o seu próprio caminho. O livro traz isso. Muito bem, nós normalmente começamos pelo esporte, e só lembrando, não vou falar de esporte hoje, porque afinal de contas não tem um jogo essa semana, é só no final de semana, e vamos ter, lembrando que tem o Corinthians contra o Grêmio lá em São Paulo, um jogo difícil para o Grêmio, mas eu acho que o Grêmio pode pelo menos empatar, e o Inter recebe o Atlético Mineiro, que está se preparando agora, ontem começou se habilitou para ser o finalista, né? Com a... Qual é o time que vai jogar contra ele, sabe? Não, se habilitou para ser, não. Ele foi confirmado como finalista. Se habilitou para ser o finalista. Se habilitou, teve a habilitação. Não sei, mas eu pesquiso que eu já tive. Então, vai jogar na semana, agora no começo de novembro, a final da Sul-Americana. Então, o Atlético Mineiro vem jogar com o Inter, não sei se vem com o time titular e tal, mas de qualquer maneira, o Atlético é um time de tradição. Isso, os dois jogos no domingo, de 4 horas e depois às 18h30. E Universidade de Chile do outro lado. O jogo é amanhã. Então tá. Então isso aí, o Atlético está esperando, né? O primeiro jogo foi 2-2 no Chile e agora é amanhã na Argentina. Lanús foi nosso freguês, o Grêmio foi campeão aí com Timaço, o né? Lanús. É verdade. Olha aqui, ó. Vamos falar um pouco agora sobre sucos Petri. Na verdade, o suco de laranja Petit Bon, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas, e também o suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petit Bon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, lembrando que sem incluir qualquer conservante na sua elaboração, portanto natural. É um suco levemente adoçado, mas que não se caracteriza com alto teor de açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta e variando de acordo com a safra. Muito bem. E o nosso Banco de Estado do Rio Grande do Sul? Na verdade, o Banrisul, eu sempre lembro, foi o que sobrou, né? Um dos raros bancos dos estados brasileiros, comerciais dos estados, que permanecem, porque sempre foi um banco muito eficiente, cumprindo com o seu papel. Então está na hora de atualizar a rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com a tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre conta agora, direto pelo celular, acompanha o saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a sua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes dela.
E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confira como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nesta evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e também, claro, muito mais tranquilidade. Baixe o app e abra sua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul está mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, aqui ó, o pessoal gosta tanto do submeter. O Eduardo na mesa é isso aqui, ó. Mais uma. Eu falei, eu te disse, Valdir, que o horário vai demorar pouco na mesa, né, tia? Mas olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do futebol, porque na verdade os nossos telespectadores aqui ligaram para cá querendo saber, né, mais detalhes, qual é a nossa opinião e, sobretudo, a opinião do Valdir e do Eduardo sobre os matches, né, do final de semana. O Valdir, o Internacional com o Atlético Mineiro. Olha, Silvio Lopes, vou te dizer uma coisa. Eu acho que... Eu assisti ontem o primeiro tempo do Atlético Mineiro Independente Del Valle. O Atlético Mineiro deu um banho no Independente Del Valle, perdeu 10 gols no primeiro tempo. Tá igual ao Grêmio, então. Parecido, tá? Na camisa. É um jogo difícil para o Internacional. O Atlético é um bom time, mas cuja pontuação no Campeonato Brasileiro, acho que tem um ponto mais do que o Inter. Tá? Não está conseguindo... Tá com 36 pontos, então, porque o Inter está com 35, né? Não está conseguindo deslanchar. Tá? Mas eu vou te dizer o seguinte, se jogar o que jogou ontem, acredito que talvez, eu não sei quando serão as finais, será na próxima semana, né? Não sei se vem com o time titular, se não vem, mas se jogar o que jogou ontem é complicado, tá? E vamos entender o seguinte, se vier com o time reserva, Hulk é time reserva, pô, tem o time reserva deles Que pode se equilibra com o Inter. Eu acho que talvez até neste momento, nessa fase que o Inter está, talvez até seja melhor. Então vai ser um jogo muito complicado. Eu digo o seguinte, o Internacional não cai esse ano, tá? Não tem como cair, né? Não tem como cair porque o restante, quem está abaixo ali está numa condição muito difícil, muito ruim, e a diferença de pontuação também é grande, tá? A questão toda que eu digo é o seguinte, né? E tu é testemunha disso, Silvio. Eduardo também, de certa forma. Quando esse presidente foi eleito pela primeira vez, eu disse aqui no programa, até hoje pedi para a Andréia para recuperar os programas do que eu falava a respeito desse senhor naquele momento. Eu disse naquele dia da eleição, hoje foi eleito o pior presidente da história do Internacional. Tá? Mas eu quero te dizer o seguinte, Silvio Lopes, isso acontece porque ele teve o apoio de um grupo de torcedores identificados com a torcida popular do Internacional e de um grupo político chamado Povo do Clube. Estes são os verdadeiros responsáveis pela tragédia pela qual está passando o Internacional. Eles foram os responsáveis por eleger e foram responsáveis por reeleger aquele que é o maior incompetente da história do esporte clube nacional de todos os tempos, Alessandro Barcelos. Então, eu vou te dizer um negócio, não é toda a torcida do Internacional que merece, mas tem uma parte da torcida do Internacional que mereceria mais um rebaixamento, Silvio Lopes. Porque eu dizia na época, principalmente quando houve a segunda eleição, né, para a reeleição de Alessandro Barcelos, se a torcida do Internacional eleger Alessandro Barcelos, vai estar elegendo o candidato da torcida do Grêmio. O torcedor do Grêmio torcia, foi feito um Grenal. Era o meu candidato. Pois é, e continua sendo, o candidato de vocês, né? Para ele permanecer. Tá? Havia um Grenal na eleição do Internacional. A torcida do Grêmio toda torcendo por Alessandro Barcelos. Então a responsabilidade pelo que está acontecendo no clube não é dele. Ele é um falastrão, ele é um populista, ele tem uma origem política, partidária, ideológica que nós conhecemos. É só do discurso. A responsabilidade de quem elege, Silvio Lopes. Ele não mentiu, então. Não, ele se mostrou que realmente ele não tem compromisso com nada, como toda essa turma da ideologia dele não tem.
Ele só tem compromisso com os seus objetivos pessoais e com os objetivos do seu grupo. Tá? Então, para concluir, o Internacional está passando, é uma tragédia o que está acontecendo com o Internacional. Aquilo que nós estamos vendo no futebol é horrível. Agora imagina o que está acontecendo nas finanças, na administração, no marketing, no patrimônio do clube. Coisas que nós não vemos. Então, eu só quero, só para concluir, é responsabilidade da torcida popular do Internacional, é responsabilidade do grupo político, povo do clube. Estes enterraram o Internacional, estes colocaram o Internacional na situação que está hoje, com quase R$1 bilhão em dívidas. Esse pessoal, esse grupo aí, ele não quer resultado positivo, sobretudo. Ele quer o quê? Poder. É como a ideologia que o presidente do Internacional abraça, quer só estar no poder, não quer fazer a porcaria nenhuma. O país está como está e está ficando cada vez pior. Por quê? Por causa dessa ideologia, né? A qual, do ponto de vista político, o presidente do Inter abraça e parece que é um especialista nisso, né? Onde ele vai, a coisa degringola. Assina embaixo. É verdade. Não tenho o que falar de futebol hoje. Hoje estou sem repertório, assino embaixo depois dessa aula. Muito bem, viu só? Eu disse, quando vê esse aqui na bancada, é isso que Eu acontece, nem né? me atrevo. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos sair do futebol, vamos falar sobre transportes aéreos portugueses. O que tu acha? Ah, espetacular. Diz que tu foi em Portugal e lá... As Eu meninas lá... tive dificuldades só com o idioma em Portugal. É? Só tive dificuldades com o idioma. Diz que elas traduziam no ouvidinho dele, elas traduziam para ele. Isso aqui eu vou te contar, né, cara? O dia que ele sentar aqui para contar as histórias dele, o programa tem que ter 3 horas. Meu Deus. A primeira parte, né? Olha aqui, vamos falar de TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre até Lisboa em menos de 11 horas de voo, saindo aqui do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas realmente possui. Muito bem. Das empresas de construção aqui do estado do Rio Grande do Sul, a Algair, o grupo Algair é um nome já consolidado na economia e na sociedade do Rio Grande do Sul. Por exemplo, o novo empreendimento da Algair Incorporações é o Vila Portal, que fica ali na Vila Conceição, uma vila maravilhosa ali no sul, na região sul de Porto Alegre, junto ao Rio Guaíba. Eu digo Rio, eu disse que é a Lagoa, mas enfim, o Rio Guaíba é historicamente o Rio Guaíba. É um condomínio exclusivo com essas 18 casas, no coração da Zona Sul. Assista aí esta mensagem aí, né, do grupo Algair, da Algair Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, voltamos com a atividade desta quarta-feira, 29 de outubro, né, dia do nhoque. Muita gente vai comer o seu nhoquinho agora à noite. Não teve oportunidade durante o dia, mas ao meio-dia vai comer agora à noite. Bom, o assunto, né? O assunto que não é só o assunto pauta aqui do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro e do mundo inteiro, envolve eu já não diria a ex-maravilhosa Rio de Janeiro, mas pelo que nós estamos percebendo aí, Rio de Janeiro hoje está amedrontando turistas. Eu tenho um primo meu que veio de Portugal. Ele ia passar pelo Rio de Janeiro. Quando ele soube das notícias, ele veio direto para cá. Não quer nem saber mais do Rio de Janeiro. Imagina o que dá acontecendo com aquelas pessoas que também tinham um roteiro, incluindo o Rio de Janeiro. E Valdir Bianchesi, na verdade, acontecendo coisa surreal, mas era esperado, né? Nós demos assim, muita chance para o azar. Ou seja, hoje a criminalidade ganhou o afago e a proteção governamental. O que aconteceu no Rio de Janeiro serviu como exatamente aquele start para mostrar para você que não acredita nas coisas, que este governo é um governo que também representa, e sobretudo não representa a sociedade, representa aqueles que financiam esse governo, representa o narcotráfico. O presidente da República disse na semana passada, nós já comentamos aqui no programa ontem, que os coitadinhos são vítimas da sociedade, quer dizer, nós somos responsáveis por isso. Quer dizer, e aí? E as Forças Armadas, onde é que estão? A OAB, eu sempre falo na OAB que a OAB sempre foi lá atrás uma instituição séria, responsável e que honrava
aqueles que ela representa, os advogados do Brasil. A OAB, ó, um piozinho sobre isso. Lá atrás, qualquer coisinha que o governo fizesse que não era de esquerda, a OAB soltava nota oficial. Onde é que está a OAB para também se pronunciar e defender a sociedade, Valdir Brinquense? Pois é, Silvio. Esse movimento nas favelas do Rio de Janeiro, ele vem lá de trás, tá? Quando o Brizola, tá? Governador Brizola, né? Gaúcho Brizola, de certa forma começou a limitar a presença das polícias nos morros, tá? Por razões eleitorais, né? Silvio Lopes, quer bem lembrar. Na verdade, razões eleitoreiras. Eleitoreiras, né? Tá? Então, o movimento que ele vem se fortalecendo, ele vem crescendo e o Estado vem sendo, primeiro, incompetente do ponto de vista de atender às demandas dessas populações, né? E segundo, toma muitas vezes atitudes como esta do ex-governador Brizola, depois mais recente o judiciário através do ministro Fachin, tá? Que não deixou as forças subirem lá, né? Que não deixou acessarem essas comunidades. E nesse processo, quer dizer, o que acontece? É uma ocupação de espaço, né? Quando o Estado deixa de ocupar esse espaço junto à sociedade, junto às suas comunidades, esse espaço passa a ser ocupado por narcoterroristas, que é o que são, né? Essas grupos, essas facções, nesse caso agora lá, o Comando Vermelho. Portanto, a ausência do Estado fortalece esses grupos, são movimentos econômicos bilionários, tá? Todo tipo de criminalidade associada, e tu pega não só a questão relacionada com droga, pega o roubo de cargas, sequestro, quer dizer, contrabando de arma. Existe um movimento econômico gigantesco. Tomada patrimonial, né? Tomada patrimonial que fortalece esses grupos, né? Apoio político, como tu dissesse, gozam de apoio político, por quê? Porque financiam o Silvio Lopes. Candidaturas em todos os níveis. Bom, o que acontece? Saúdo, eu sou contra a violência, tá? E quero deixar muito claro. Mas saúdo a iniciativa do governo do Estado do Rio de Janeiro, porque demonstra que o Estado, quando se organiza minimamente e quando busca cumprir as suas obrigações enquanto Estado, consegue gerar um movimento de retaliação. De enfrentamento também. De enfrentamento. Há uma situação que é um governo paralelo, porque essas comunidades, elas são administradas por esses grupos, elas são gerenciadas por esses grupos. E, pasmem, inclusive, os processos eleitorais são monitorados por esses grupos. Ou seja, aquelas comunidades, os moradores daquelas comunidades acabam sendo obrigados a eleger ou a votar naqueles candidatos de interesse das facções, Silvio Lopes. Tá? Então essa é a realidade. O governo do Rio de Janeiro toma uma decisão e desenvolve uma ação, tá? Inesperada, tá? Pena que vazou a informação, certo? Houve um vazamento, foram mais de 2.500 policiais, né? Em algum momento, porque em algumas situações há necessidade de haver informações para outros entes, que provavelmente nesse aspecto vazou. Alguns dos líderes acabaram fugindo, né? Mas é uma demonstração de que quando o Estado se organiza, se prepara, ele consegue exercer a sua posição de Estado, no sentido de retomar e reocupar um espaço que é seu. Tá? O que acontece é o seguinte, bom, vamos ver de que forma isso avança, né? De que forma isso acaba, digamos assim, contaminando. Nós estamos falando de um espaço ali, né? Havia, me parece, 100 mandados de prisão naquela região. Tá? De que forma isso acaba sendo pulverizado para outros espaços no Rio de Janeiro e também em outros estados.
Tá? Hoje houve uma reunião de governadores, tá? Notadamente de governadores de oposição, no sentido de se organizar, se articular. Né? Então, estava lá o governador de Minas Gerais, né? Porque essa turma vai fugir para algum lugar. Estava lá o governador de São Paulo, estava lá o governador de Goiás, tá? Porque me parece que há necessidade de se fazer um movimento articulado no sentido de reprimir esse processo, né? Uma vez que não há o apoio do governo federal para isso. Muito antes, pelo contrário. O governo federal está criticando esse processo. Inclusive, o ministro da Justiça, Lewandowski, mentiu, dizendo que não havia tinha sido avisado. Aliás, o delegado da Polícia Federal, Andrei, ele confessou que foram comunicados, sim, diante do ministro. Aí o ministro se exatamente, ele foi desmentido ao vivo. Exatamente. Ele foi desmentido ao vivo Que vergonha, né? Que vergonha. Pelo diretor da Polícia Federal, tá? Andrei, não lembro sobre o nome dele. Tá? Andrei Rodrigues. Andrei Rodrigues. Ele disse ontem que o governo que não sabia. Que é um técnico, né? Um técnico, um cara sério e tal. Mas, portanto, Silvio Lopes, só para concluir, quero muito ouvir o Eduardo, demonstra que não dá para acreditar no que esse pessoal fala. Ontem o ministro falou que não sabia, que não tinha sido consultado. O governador do Rio de Janeiro disse que 3 vezes comunicou. Tá? E ele negou. E aí hoje o Andrei entregou ao vivo. Tá? Quem olhar esse vídeo é muito interessante, porque o Andrei começa a falar, o delegado Andrei, e ele fica extremamente desconfortável. Ele fica parece que está com um bicho carpinteiro no corpo. É verdade. Né? E daqui a pouco ele toma a palavra do Andrei, né? Para se justificar, mas aí digamos assim, ele já tinha sido entregue, né? Tinha sido pego na mentira. Aliás, Eduardo, o negócio é o seguinte, também tem uma coisa, há 3 dias, se não me engano, eu acho não mais do que isso, uma fala do atual presidente da República que nós sabemos o envolvimento que ele tem, a relação que ele tem com os traficantes. Ele estava dizendo que o traficante é vítima da sociedade. Quer dizer, o cara ouve isso, o cara que é traficante, esses traficantes lá que são os líderes... Se sente em casa, né? Se sente em casa, que nós recebemos o aval do governo para fazer o que quisermos. Nós somos vítimas da sociedade. Quer dizer, além de tudo, além de ser comprometido com isso, o cara vem dizer isso aqui, ó, que num país sério, olha, com toda a franqueza, para mim não é o presidente que nós nunca foi, né? Não sei como é que o Brasil ainda consegue escolher um camarada para ser o presidente da República. Nós temos que aprender com os animais, né? Que são irracionais. O Winston Churchill, quando perguntado a diferença entre os homens e os animais, ele disse que os animais não escolhem um estúpido para liderá-los. Então nós temos que seguir o exemplo dos animais. Mas então aí o cara disse o seguinte, disse que não, como eu disse, avisou, né? Avisou o governo federal, e o governo federal lavou as mãos, não queria confrontar, não queria enfrentar os seus parceiros, naturalmente, porque o Lula, disse que os caras, 3 dias atrás, os traficantes, os narcotraficantes são vítimas da sociedade. E durma-se com um barulho desse, Eduardo. Em 2023, o atual presidente declarou no microfone que enquanto eu for, aspas para ele, enquanto eu for presidente, não tem GLO nas favelas, ele quis dizer, fecha aspas. O governador do Rio de Janeiro pediu por 2 vezes a intervenção ou auxílio do... Desculpa, 3 vezes. O próprio governador disse 3 vezes. Eu ouvi ele dizendo que pode ser que seja 3 vezes. Uma vez já bastava, né? Uma vez já bastava. É que eu ouvi hoje ele dizendo o seguinte, Valdir, que ele pediu 2 vezes e ele não pediu a 3ª vez porque ele já sabia a resposta. Aí o Andrei Rodrigues, que é um delegado da Polícia Federal... É o superintendente da Polícia Federal. É o superintendente, né? É um delegado, superintendente, disse que a Polícia Federal do Rio de Janeiro recebeu uma informação de uma mega operação da Polícia Civil e a Polícia Civil requisitou à Polícia Federal do Rio de Janeiro auxílio, o que foi negado pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, com a ciência, naturalmente, da Superintendência da Polícia Federal. Então, no microfone ao lado do ministro, como disseram aqui, foi dito que realmente houve essa comunicação e que houve uma 3ª negativa. Aí sim, essa 3ª negativa
não teria sido a negativa do governo federal, porque na terceira vez nem foi consultado pelo governo estadual, porque o governo estadual já sabia qual era a resposta. E qual foi a intervenção do ministro Lewandowski ali no Pego na Mentira esse? Foi assim, não, esse tipo de comunicação se dá num ambiente... Menosprezou o cara da polícia Diz, na frente. tem que se dar num ambiente de primeiro escalão, nunca em segundo ou terceiro escalão. Então esse pedido não existiu formalmente. De fato, não existiu formalmente pelos motivos que se falou aqui, que o governador do Rio de Janeiro falou. 2 vezes foram formais, a resposta sempre foi negativa, nós precisávamos cumprir, a polícia precisava cumprir os 180 mandados de busca e apreensão, mais 100 mandados de prisão naquele local, e foi com o que tinha. Aí agora, o ministro Lewandowski, aspas para ele, vamos analisar, segundo ele, vamos analisar se esse tipo de operação é compatível com o Estado democrático de direito que nos rege, fecha aspas. Então eu penso assim, o mesmo homem, vamos tirar a figura do homem, o mesmo ministro, o mesmo cargo, que foi pego na mentira, no mesmo local, disse que vamos ver se essa operação foi democrática. Realmente, Valdir, é difícil confiar. É difícil confiar no que se diz. Porque essas pessoas parecem que estão ocupando esses cargos não para o nosso bem, mas para o bem da manutenção de uma organização que visa o poder, como disse o Silvio. E só o poder. E só o poder. É isso aí. Olha aqui, eu vou fazer um intervalo, porque exatamente voltaremos a conversar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto afinal, porque as pessoas perguntam, vem cá, o que vai ser desse país, afinal de contas? Realmente nós estamos embretados no sentido de que, né, Valdir, depois do intervalo vamos falar sobre isso, o que vai ser desse país? Quer dizer, ou nós resolvemos isso aí agora, ou depois não tem saída, não tem volta. Mesmo que tenhamos aí o apoio dos Estados Unidos, da OEA, do raio que o parta, NAFTA, etc., não adianta. Aqui vai ser uma coisa insolúvel, se nós não resolvermos fazer a coisa que deveria ser feita. Aliás, se tivesse um pouquinho de vergonha as Forças Armadas do Brasil, esta era a hora da intervenção. Porque o Brasil está uma zorra, o Brasil está um inferno, o Brasil está sob controle do narcotráfico. A bandidagem manda do Planalto à planície. Mas a polícia teve uma sacada muito legal. Porque qual é a narrativa dessas pessoas, dos jornalistas, os jornalistas que nem dizem, né, os jornalistas, que defendem até embaixo d'água o indefensável? Eles dizem que a polícia chegou atirando nos civis, atirou nos transeuntes, e que isso é absurdo, isso foi uma chacina e não sei o que é. A sacada da polícia foi boa porque ela foi empurrando os traficantes, os bandidos do comando, para a mata, para cima do morro, foi empurrando para a mata, para distanciá-los da população. Foi uma estratégia muito boa. Tanto que a imensa maioria dos malfeitores esses que tombaram na mata. Só que a própria população, e há vídeos, isso, claro, não é 100%, naturalmente não é 100% da população, mas integrantes ali da comunidade, da população, da favela, estavam dedurando por WhatsApp aonde os policiais estavam para os traficantes. Olha, estão subindo tal viela, ou estão indo para tal lugar. E depois que os bandidos tombaram na mata, depois dessa estratégia bem sucedida da polícia, a população trouxe os corpos desses bandidos e enfileirou eles e removeu as roupas táticas que eles estavam usando para colocá-los de sunga ou de cueca ou de bermuda, como se eles fossem pessoas que estavam simplesmente atravessando a rua e tomaram tiros. Ou seja, será que isso que o Valdir falou, que esse entranhamento desse povo ruim nessa população que cresce nesse ambiente,
é que está estragando. E isso só acontece pela ausência do Estado. É. E a natureza não deixa lacunas. Deixa o vazio, ele será preenchido de uma Claro. forma ou de outra. Olha aqui, ó. Olina, essência de vida. Esse é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares, Valdir. Sim. Então, o Laboratório Oeste é o que produz esse produto maravilhoso aí há mais de 100 anos, já consagrado no Brasil. Olha que outra coisa é o seguinte, né? O supermercado Zafari está completando, o Grupo Zafari, completando 90 anos neste ano de 2025. Daqui a 10 anos, nós estaremos nessa bancada aqui, né? Espero. Festejando 100 anos, o centenário do Grupo Zafari, transformando sonhos em realidade. Todo dia, um novo começo. Isso é Zafari. Assista agora a mensagem do Grupo Zafari 90 anos. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre Di Paolo nesse nosso tour gastronômico, que é maravilhoso, né? Grupo Di Paolo, por exemplo, visite a rede Di Paolo Galeto. Temos unidades em sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. E já em seguidinha aí, Rio de Janeiro. Aí, o Rio de Janeiro vai ter também Di Paolo lá. Enfim, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra, inclusive, a opção Express. Muito bem, olha aqui, ó, nós temos, claro, outros assuntos, vamos continuar conversando sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né, porque é uma guerra civil. Mas eu quero só fazer em relação ao que o Eduardo, não quis te interromper ali, falou. Eu quero lembrar o seguinte, em maio, o governo norte-americano ofereceu apoio ao Brasil para combater essas facções, desde que o governo brasileiro taxasse essas facções de terroristas. O governo brasileiro se negou a fazê-lo em nome da soberania. Então, o governo americano ofereceu todo o apoio técnico, logístico, militar e financeiro para que nós pudéssemos, o Brasil pudesse combater essas facções. A resposta do governo brasileiro em relação a isso foi não iremos taxar porque isso fere a nossa soberania. Agora está acontecendo esse episódio. E porque os traficantes são vítimas dos usuários, né? Exatamente. Na verdade é isso, né? Quer dizer, na verdade nós Piada estamos aí... pronta. É uma situação... Eu faria o seguinte, eu acho que uma proposta boa, quem está defendendo esse pessoal aí, né? É fazer um cadastro da bandidagem, todo aquele pessoal que está criticando a ação que se estabelece para recompor o Brasil do ponto de vista da sua estabilidade institucional. Quer dizer, acabar com o traficante mandando no país. Pega esse pessoal, cadastra esse pessoal que está condenando, pega o cadastro da bandidagem, e cada um desses caras vai assumir, leva para tua casa, vai assumir agora o teu filho. Que aí vai resolver o problema do cara. Se o cara está desassistido, não tem como se manter, é traficante porque ele é vítima da sociedade, então esses caras que estão apoiando eles, que agora assumam. Cada um assume, leva para sua casa. É uma boa alternativa. Silvio, recentemente o IBGE apresentou dados alarmantes. 60 milhões de brasileiros vivem em ambientes dominados pelos narcotraficantes. 26% da população, mais ou menos. Né? Esse é o Aí número. já vê que é uma tragédia, né, Eduardo? Gente, é complicado isso porque essas pessoas, Silvio, que essa tua ideia maravilhosa seria o mundo ideal, né? Eu concordo com isso, vou viver nesse Claro. nesse lado. É como a Coreia, né?
Eu concordo quando vou de um lado da Coreia, concordo quando vou do outro lado da Coreia. Então, qual Coreia a gente quer viver? Nesse caso é assim, Silvio, as pessoas querem defender isso, mas não querem perder os bônus do Estado. O bolsa isso, o bolsa aquilo, né? Claro. Então o Estado é bom quando me serve e o Estado é ruim quando não me serve. Não é assim que a banda toca, né? Não é assim que funciona. E é muito triste o povo que sofre nas favelas. Claro. É o povo que sofre. Não há como defender esse tipo de, chamar de comunidade. Da onde, desde quando nós paramos de dizer favela? E não é favela pejorativo. É favela, as pessoas precisam melhorar de vida, sair da condição de favelados. Mas não se romantize viver num ambiente daqueles, de favela. Não é como nós vivemos em comunidade, nós somos uma comunidade. Uma comunidade heterogênea, mas uma comunidade. Comunidade não é sinônimo de favela. Coitadas dessas pessoas. Muitas delas querem evoluir na vida e não conseguem por causa dessas forças que estão lá, não estatais. Que submetem eles ao regime deles, né? O Eduardo. O senhor tem uma filha bonitinha. Uma filha mais bonitinha. O chefe lá diz, a sua filha vai ser minha namorada. Só comunica. Não importa se ela quer ou não quer. É verdade. E aí, cadê os direitos humanos? Cadê as feministas? Cadê o pessoal que brada? Não pode mesmo. Esse cara defende. Onde está? Coitado desse pai, coitado dessa filha. Coitado desse povo. Mas o Estado precisa fazer uma coisa. De que jeito? Se a própria comunidade ali, né, os próprios locais, deduram a polícia quando a polícia sobe. Olha aqui, pessoal, nós estamos já nos encaminhando para o final do programa, mas eu quero lembrar para vocês do Sicredi, né? Na Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar. É crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra ações e opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista sua. A vida é feita de fases. Seus investimentos, claro, também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Acompanhe aí. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, olha aqui, vamos falar de vinhos do mundo. Quem não gosta de um vinhozinho? Hoje, aliás, está chegando o inverno, né? Está frio, fez calor, agora está frio de novo. Então, apetece muito mais ainda, mesmo no calor eu tomo vinho, mas apetece muito mais quando temos aí uma temperatura nessa fase de 18 graus, 20 graus centígrados. Menor ainda, melhor, né? Mas, de qualquer maneira, na Vinhos do Mundo, acreditamos que vinho é experiência, é memória e é celebração. Há 29 anos, compartilhamos isso com você. Uma trajetória feita de confiança, amizade e taças cheias de significado. Conheça nossas lojas e viva o melhor mundo dos vinhos. Alameda Alípio César 203, Avenida Cristóvão Colombo 1493 e a loja que eu frequento lá na Avenida Getúlio Vargas 1135, ali ao ladinho do Zafari, né, da Getúlio Vargas. Muito bem, e a Prefeitura de Porto Alegre? A Prefeitura faz o que pode, né? Naturalmente o prefeito Mello, que conhecia muito a cidade e tal, está resolvendo aquelas questões que pode resolver diante de um orçamento que é limitado para necessidades ilimitadas que Porto Alegre tem. De qualquer maneira, a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo mais pela cidade, fazendo mais por nós, por você. Assista agora a mensagem da Prefeitura de Porto Alegre. Para a Rafaele, que precisava de um lugar para deixar o filho, a Prefeitura criou novas vagas em creches. Para o Carlos, que precisava rodar com mais segurança, a Prefeitura asfaltou 40 quilômetros pela cidade. Para a Júlia, que precisava de um exame de mamografia, a Prefeitura zerou as filas. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente
fazendo mais por você. Muito bem. Eduardo Dornelles. Silvio, fora do assunto que a gente estava tratando, anunciar às pessoas que têm algum tipo de dívida bancária, que a Febraban, todo final de ano, faz um mutirão de... Os bancos, né, ligados à Febraban, fazem mutirão para renegociação das dívidas. Então é uma boa oportunidade, a partir de 1º de novembro, tá, no site da Febraban ou no site do banco que você está vinculado, dá uma chegadinha ali, consulta, porque pode ser que você tenha uma oportunidade, uma janela boa para renegociar suas dívidas. Febraban é o site que pode direcionar você aí para solucionar a sua questão. É importante, que é uma entidade como a Febraban, que antigamente ela não era, se metia nessas coisas e tal, mas eu acho que hoje ela tem esse papel também, né, de junto com a rede bancária, com o sistema financeiro, viabilizar muitas vezes a pessoa que está lá com débito e tal, não sabe como resolver, porque ela volta para o sistema. E é importante que o sistema tenha à disposição essas pessoas que muitas vezes tem um probleminha aqui e ali, mas pode resolver e depois voltar para o sistema e operar normalmente. Valdir Bequese. Silvio Lopes, a saída do ministro Fux para a segunda turma pode dar o que falar. Já está dando o que falar, né? Já está dando. Há uma insatisfação generalizada, né, dentro do STF. Isso é ótimo. Isso que ajuda a sociedade brasileira, né? Sim. E hoje um conjunto aí de advogados apoiadores do Bolsonaro se manifestou no sentido de solicitar a revisão das penas e principalmente da inelegibilidade do Bolsonaro para que seja julgado pela segunda turma. É, portanto, um julgamento mais adequado, né, do que foi um julgamento não político, mas um julgamento técnico, né, uma vez que a segunda turma deve se demonstrar muito mais equilibrada do ponto de vista ideológico do que é a primeira turma do STF. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa atividade desta quarta-feira, né? Hoje, dia 29. Lembrando que quem não pode aí fazer... Quem tem rituais, tem coisas que são hábitos, o ritual e tal, que é a questão do nhoque. Eu cito isso porque tem muita gente que hoje me ligou assim, você lembra que é o dia do nhoque hoje? Eu me lembro do nhoque, já falei aqui do nhoque que a minha avó fazia com a panela de ferro. Pô, ali que eu comecei a gostar de nhoque. Em Uruguaiana, lá, na década de 60. Você é doble chapa? Sim. Como é que era? Minha mãe é argentina e tal, mas lá então realmente o nhoque... chapa. É verdade, esse cara, sabe como é que é? A gente desconta, né? Eduardo, um abraço, obrigado pela tua presença aqui. Um grande abraço, boa viagem. Valeu, querido. Eduardo, um abraço para você. Muito obrigado pela fidelidade aqui na nossa atividade. Tenham todos uma boa noite, um bom sono, um novo encontro amanhã, nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Até lá.